Mas vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos refletir um pouco aqui sobre a trajetória de dois discípulos ali naquele cenário de mudança, naquele cenário, naquela semana agitada de Jerusalém, na qual Cristo morreu, na qual Cristo foi preso, morreu, foi crucificado numa cruz, ele morreu, depois foi sepultado, e estava aqui naquele momento conturbado, na qual os discípulos estavam escondidos, e alguns desistindo daquela trajetória, mesmo no momento em que já estava começando a aparecer algumas evidências de que Cristo havia ressuscitado, como o próprio testemunho das mulheres. Mas leamos aqui 24, Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falavam, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém, igreja? Amém. Irmãos, nesta passagem, nós estamos aqui, como já mencionei, naquele momento da morte e ressurreição de Cristo. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, e Batista assim não pode negar, conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos entender a importância da ressurreição de Jesus. A importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé, para aquilo que nós professamos. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria um sentido para o cristianismo.
sem a ressurreição de Jesus Cristo, esse cristianismo seria apenas uma religião vazia de esperança. A doutrina da ressurreição, ela é vital para a fé cristã. A cruz, ela seria um fracasso sem a ressurreição. Porque muitas pessoas eram penduradas no madeiro, eram crucificados, porque as autoridades queriam expor a maldade, a rebeldia que aquelas pessoas tinham contra a nação. E para aqueles rebeldes, para aqueles que estavam contra as regras, as leis, essa pessoa era crucificada e eles escreviam ali em algum lugar o motivo da sua morte, da sua crucificação. Não é à toa que escreveram lá, ditando o motivo no qual Jesus estava sendo crucificado, e escreveram lá, Rei dos Judeus. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo é de fundamental importância e nós precisamos ter esse entendimento. A cruz, ela vazia, ela sem a ressurreição, a cruz seria sinal de absoluta derrota se a morte tivesse retido a Cristo na escuridão da sepultura. Importante é lembrarmos que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, se você for ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está falando que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, nossa pregação seria inútil. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa esperança seria vazia. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nosso testemunho seria falso. Sem a ressurreição de Cristo, nossos pecados não seriam perdoados. E mais, ele fala que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. É importante, irmãos. Eu digo isso, irmão, porque eu nasci dentro da igreja. Quando eu nasci, meu pai já tinha 10 anos de pastoreado. E às vezes a gente nasce dentro da igreja e você não procura tentar compreender estes fundamentos da religião. Mas graças a Deus, à medida que nós temos os nossos pais que vão nos indicando, nos mostrando a importância, você vai vendo aquilo não mais como algo normal. Porque às vezes a pessoa fala, Cristo nasceu, que bom. Cristo morreu, interessante, né? Foi marco lá, o asseio descer. Mas não. Se você não acreditar na ressurreição de Cristo, a sua fé é vã. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas e muitas pessoas por aí pregam e não acreditam na ressurreição de Cristo. Diz que isso é algo inventado pelos cristãos, pelos discípulos. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engano da história. Os mártires teriam morrido por uma mentira e uma mentira teria salvado o mundo. Irmãos, é incrível, se você for observar, assim como eu já observei, já li a história do cristianismo ali, pós a igreja primitiva, depois dos anos 100, depois de Cristo, você vai ver a convicção com que aquelas pessoas, elas morriam, mas não negavam o nome de Cristo, elas não negavam a sua fé em Cristo Jesus. É impressionante, irmãos, é impressionante. Os próprios discípulos assim também sofreram e muitos foram martirizados e morreram de forma horrenda. O próprio Estevão, relatado na Bíblia, foi apedrejado, né? E aquela parte que eu choro, muitas vezes eu não consigo olhar para aquela parte e vendo que ele diz que vê o filho do homem, que vê Cristo, ele em pé, né? É um momento que ele relata que Cristo está em pé para receber. Sabe, irmãos, Cristo, a Bíblia sempre fala que Cristo está sentado. Mas veja bem que esse motivo era tão importante e tão honrado pelos céus, que Cristo ele ficou em pé para receber o seu servo que estava sendo ali apedrejado. Irmãos,
Nós precisamos crer veementemente, com toda a convicção, que Cristo ressuscitou e triunfou sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Porque você pode ir no túmulo de várias e várias pessoas, como Confúcio, Maomé, Buda, Allan Kardec, mas o de Cristo Jesus, ele vai estar vazio. Ele vai estar vazio, porque Jesus, ele está vivo. Jesus, ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E nessa passagem, meus queridos irmãos, nós vemos aqui dois discípulos que saem de Jerusalém e eles vão descendo. Geograficamente, Emaús está descendo. Eles vão descendo para Emaús, cerca de 11 quilômetros. E vemos aqui o relato de dois discípulos descendo no caminho de Emaús, decepcionados e tristes com a morte de Cristo. E isso não aconteceu apenas com estes dois, mas também com os 11 dos principais. Lembre bem que a maioria deles fugiram no ato da prisão de Cristo Jesus, e Pedro, ele negou veementemente ser discípulo de Cristo ao ser confrontado. Ele negou. Obviamente ele chorou por isso, ele se arrependeu por isso. Mas pelas circunstâncias ali vivenciadas, eles já não mais sabiam como crer, eles já não sabiam se deveriam até crer. Estavam envolvidos, podemos falar, em uma crise de fé. Em uma crise de fé. Aquela experiência, irmãos, que eles, a partir daquele momento, eles teriam com Cristo ressurreto, iria extinguir de vez o Messias idealizado por eles, que era o libertador do Império Romano, que era aquele Messias político. E aquele encontro com Cristo iria extinguir de vez esse pensamento deles, e seus corações agora iriam brotar a essência e a lógica do verdadeiro reino de Deus, outrora já ensinado por Cristo Jesus. Veja bem que eles tinham uma expectativa errada em relação ao Messias. A própria mãe de Tiago, de Pedro e Tiago, ali em Mateus, você vai ver que ela chegou para Cristo Jesus, eu imagino que eles eram com certeza maior de idade, mas a mãe vai lá, e chega para Cristo Jesus e ela faz um pedido inusitado, porque aí você vai ter noção da visão que eles tinham em relação a Cristo Jesus. Olha, se ela chega e diz: olha, Senhor, adorou, fez ali a média, chegou, adorou, e disse: Jesus, eu quero te fazer um negócio. Jesus disse: o que tu quer? É que eu quero o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça para os meus filhos. Traduzindo para a verdadeira tradução, irmãos, na verdade assim, elas olha, eu quero que um sente à direita e o outro à esquerda, quando tu implantares o teu reino. Mas mulher, tu não sabe nem o que tu está dizendo. Viu, irmãos? A noção que eles tinham era de um Messias libertador do Império Romano, um Messias político. Eles não tinham noção do verdadeiro reino de Deus, que o reino de Deus não era desta terra, que não era uma questão política, mas era algo transformador nos corações das pessoas que o ouviam. E aí, irmãos, nessa expectativa errada do Evangelho de Cristo Jesus, estes dois discípulos, eles estavam na estrada da fuga, apesar de já terem evidências da ressurreição de Cristo. Você pode conferir isso no versículo 13, que diz que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. E aqueles dois discípulos estavam desistindo disso, desistindo deste Evangelho. Não, ele morreu. Desistiram da caminhada da fé, eles botaram o pé na estrada da dúvida, eles botaram o pé no ceticismo, na incredulidade, eles estavam desistindo daquela caminhada com Cristo. Infelizmente, meus amados, tem muitas pessoas que vivem hoje um projeto bem parecido. Gente que abandona a igreja e volta para uma vida sem Deus, porque estão decepcionados, estão sem esperança, estão voltando para um passado sem sombra. Estão com uma promessa na qual Deus não prometeu, estão com uma expectativa errada, porque muitas vezes foram discipulados por pessoas que não têm e não ensinam a genuína palavra de Deus.
Vejamos que a palavra de Deus nos revela no versículo 15 e 16 que estas pessoas estavam insensíveis à presença de Cristo. Olha só o que diz no versículo 15. Diz que aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecerem. Muitas vezes nós caminhamos pela vida, irmão, e embora Jesus está perto, nós não o percebemos. Nós não percebemos porque muitas vezes nos falta sensibilidade espiritual, nos falta comunhão, nos falta um relacionamento que nos faça sentir a sua presença. Mas Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é misericordioso, Ele nos ama. E por mais que em muitos momentos você duvide da grandiosidade do poder de Deus, Ele vai estar do seu lado, sabendo que Ele vai te conduzir pelo caminho, e ali na frente você vai reconhecer o poderio de Deus na sua vida. Irmão, às vezes Jesus Cristo ele vem ao nosso encontro, como Ele foi ali ao encontro dos discípulos no Mar da Galileia, e às vezes nós estamos tão distantes da comunhão com Cristo, que nós pensamos que Ele é um fantasma. Viu o discípulo lá no Mar da Galileia, Cristo vinha andando, né? E aí ele vinha andando sobre as águas, né? Eles também foi muito inusitado ali, ele vinha sobre as águas. É um fantasma. É um fantasma, e ficaram cheios de medo. Esses discípulos, além de não terem a percepção da presença de Cristo Jesus, o versículo 17 nos diz que os seus corações estavam tomados de uma profunda tristeza. O versículo 17, quando Jesus chega e eles não identificam como Jesus, mas como um forasteiro, como um andarilho, como alguém que estava passando ali também naquela estrada, Jesus pergunta o que é isso que eles estão conversando, tratando ali, e eles pararam entristecidos. Estavam tristes, quando deveriam estar alegres pela notícia das mulheres que Cristo havia ressuscitado. Eles estavam tristes, mas deveriam estar alegres pela notícia de que Pedro foi no túmulo e não viu Cristo ali no sepulcro. A vida cristã, irmãos, às vezes, a vida cristã ela é cheia de espinhos. O caminho é estreito, não é largão, não é estreito, né? E quantas vezes, às vezes, nossa vida é um filme de lamento, de dor, de tristeza, porque não cremos e não entendemos o amor de Deus por nós. Irmãos, quando você entende um pouquinho do amor de Deus por você, por mais que as circunstâncias estejam ferrenhas na sua vida, você vai saber, você vai crer que há um Deus nos céus que lhe ama. Há um Deus nos céus, como diz o salmista, que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem. Os olhos do Senhor estão sobre você. Por mais que este mundo sejam milhões e milhões de pessoas, mas Deus está te vendo, Deus está enxergando o teu caminhar. É necessário crermos em um Deus que a cada instante está no controle de nossas vidas. Um Deus que está no controle de nossas vidas. E aí, irmãos, quando a fase estiver difícil, lembre que Deus está no controle. Mas entregue mesmo a sua vida para Deus. Entregue a sua vida a Deus. De verdade, sabe? Às vezes você diz, eu entrego, canta aqui, eu entrego e tal. Irmãos? Mas na hora que dá uma bala, você pega o controle, dá um play aí, dá um stop, porque o negócio está ruim. Você diz, Jesus está aí. Está aí o joystick. Está aí o controle, Jesus. Está aí, Jesus vai dizer por onde é que eu vou. Mas é só na hora que está, sabe? O vento está bom. Quando a coisa começa a abalar, irmãos, aí você quer dar o play, quer dar o stop, quer passar de fase, quer lá. Mas Jesus diz, não, para aí, cara. Tu não está entregando a tua vida também. Eu lembro que uma vez, o pastor João na igreja Batista Vale do Jordão, estava acontecendo algo bem complicado lá, e aí ele ligou para mim e disse, e aí, irmão Jacó, como é que a gente faz nessa situação? O que você diz para mim? Eu falei assim para ele, pastor João, a gente não prega tanto que a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos de Deus, que Deus está no controle e tal. Vamos viver.
Deus está nos vendo? Deus está nos vendo ou não está? Ele disse que está. Então vamos lá. Irmãos. E aí depois só o pastor João contando um milagre lá na igreja. Porque Deus está conosco, irmãos. Deus sabe se nós precisamos passar por uma situação ou não. Deus sabe o que é melhor para nós. Entenda que a sua visão é limitada. Deus, ele vê muito e muito mais. Deus vê tudo. Eu sempre digo, pastor, que Deus, ele nunca vai se decepcionar com você. Você nunca vai decepcionar Deus. Sabe por quê? Não é que isso é bom, não. É porque Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele sabe a hora que eu vou errar, que eu vou vacilar. Ele sabe a hora que eu vou acertar. Porque decepção é quando você espera uma coisa e acontece outra. Com Deus não tem isso. Ele já sabe o que vai acontecer, então ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Tá? Por isso entregue e confie. Vemos no versículo 20, irmãos, que seus corações estavam perturbados pelo drama na cruz. Eles não sabiam, irmão, entenda que morte de cruz era vergonha. Era vergonha. Às vezes a gente está aqui no Ocidente, a gente não entende muito bem isso, mas se você entender o contexto histórico, morte de cruz era vergonha. E eles estavam sem saber como conciliar, irmãos, né? Como crer, como conciliar a questão de o fato de Jesus, ele ser o amado de Deus, o poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ter sido pregado na cruz como um criminoso. Como conciliar isso? Como entender? Seus corações estavam frustrados. Versículo 21 diz o quê? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Nós esperávamos. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam cheios de esperanças frustradas. As esperanças estavam frustradas pelas suas expectativas. Muitas vezes, quando Deus não age conforme as nossas expectativas, entramos em uma crise de fé. Nem sempre, irmão, entenda isso, que nem sempre a nossa lógica se enquadra na lógica de Deus. Às vezes você está aqui com a sua mente de um ser humano delimitado, você diz, só tem essa saída, Deus tem que agir por aqui. Mas não é, irmãos. Entende que Deus age de todas as formas. Às vezes Deus age com o irmão de uma forma, vai agir com você de outra. Não queira moldar a Deus a seus padrões. O caminho de Emaús, irmãos, é o caminho da desistência aqui do discipulado. É o caminho que eles estavam com as esperanças frustradas. Eles estavam em uma crise de fé. Pedro voltou até pescar, foi lá tentar ajeitar as redes. Eu sempre digo, irmãos, não crie expectativa em cima de algo que Deus não prometeu para você. Tá, irmãos? Não crie. Não faça isso. Às vezes tem alguém dizendo alguma coisa em algumas igrejas por aí, ou na televisão, em algum lugar, nas redes sociais. Deus não falou aquilo. Irmão, às vezes muitas coisas no Velho Testamento são específicas para aquele caso, para aquela situação. E aí o irmão quer sair rodeando lá 7 vezes, não sei em que lugar, porque ele vai rodear. Não, tem gente que faz, né? E vai fazer a volta lá, eu vou fazer a volta naquela empresa 7 vezes, porque eu vou arrumar emprego lá, irmãos. Não é assim, irmãos. Não é assim, irmãos. Não é assim. Às vezes, irmão, ficam tentando trazer textos do Velho Testamento que são específicos para aquela situação e querem trazer para a sua vida. Não é assim, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que se você for bem discipulado, e os daqui da congregação, da igreja batista, todos os santos, não vão entrar nessa não, porque eu sei que o pastor está orientando direitinho. Só se você não quiser ouvir. Não é, pastor? Amém? Amém? Em muitos momentos, se não acreditarmos que Deus está no controle de tudo, poderemos desistir da vida, do trabalho, da caminhada cristã. O que diz o Salmo 37,5? Ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas precisa ter fé. Falar isso na hora da bonança é fácil, irmão. Agora na hora da tribulação, na hora que a tempestade vem, na hora que a nuvem fica ali bem embaçada, a coisa é tremenda. E aí, irmãos, é hora de viver o cristianismo que você diz que prega e que confia. Mas entenda, você primeiro precisa entender o amor de Deus por você. Você precisa ter noção
a dimensão, pelo menos um pouco, irmãos, já que nossa mente é limitada, do amor de Deus por você. Entenda que Deus lhe ama. Os seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Versículo 22 e 24 nos diz que, eles disseram assim, olha, é verdade que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. Eles estavam, irmãos, assim, de uma maneira tão fechadas, que nem isso estava dando uma esperança para eles. Até o próprio ensino de Jesus dizendo, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí as mulheres vão lá, vê o túmulo está vazio. A mulher diz, oh, não tem, não está lá. E os anjos me falaram que Cristo, ele ressuscitou. E aí, irmãos, o que acontece é que muitos não creem com o poder transformador da palavra de Deus. Não dão crédito àquilo que a palavra de Deus pode fazer na sua vida. E aí fica procurando coisas, irmãos, de homens, coisas de homens. Procure na palavra. Procure na palavra. Não limite a sua vida cristã apenas às suas experiências, que muitas vezes são muito rasas. Não limite a sua vida cristã apenas a um ritual. Creia no poder de Deus e no direcionamento de Deus na sua vida. Amém? O versículo 25 nos diz assim, então Jesus disse, olha só, preste atenção. Jesus disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, presta atenção. Jesus, ele não reclama com eles, porque eles não acreditaram no testemunho das mulheres, não reclama pela questão da notícia do túmulo vazio. Jesus não censura eles por isso, mas Jesus, ele fala da falta de compreensão que eles tinham nas Escrituras. Ele não os culpa tanto por sua lentidão em ter o testemunho das mulheres e dos anjos, mas por aquilo que era a causa da sua descrença. Qual era a causa da sua descrença? Não compreender o que os profetas haviam falado sobre o Cristo. E nós, irmãos, precisamos conhecer a Cristo e seus ensinamentos. O que o próprio Cristo falou em Mateus 22 e 29, ele falou, errais por não conhecer as Escrituras. Irmãos, quando o homem despreza o conhecimento de Deus, todas as suas áreas da sua vida entram em colapso. Você pode ir lá em Oséias 4 e você vai ver que o povo ficaram corruptos, o povo ficaram mais violentos, mentirosos, o povo realmente, eles ficaram totalmente distantes de Deus, porque desprezaram o conhecimento das Escrituras. Provérbios 29 e 18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso reflete, irmãos, da palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus, algo diferente do que não é do Espírito Santo de Deus vai preencher o seu coração. Vai preencher o seu coração e vai levar para caminhos tortuosos. A causa da corrupção, irmãos, é a falta de temor a Deus, é a falta da verdadeira palavra de Deus. Ah, meu irmão, o que diz o Salmo 1 e versículo até o 3, ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita onde? Nos domingos à noite? Só nas quartas? Não, de dia e de noite. E as pessoas que assim procedem é comparado com uma árvore. Sabe aquele pé de acerola ali, no pé da água ali, que fica toda hora dando fruto? Então ele diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que você quer mais, irmão? Saber sobre a importância da palavra de Deus, sobre como é importante conhecermos a palavra de Deus em nossas vidas. Se aqueles discípulos eles estivessem mais e mais familiarizados com as Escrituras e os conselhos divinos, eles não estariam sujeitos a tais perplexidades como eles estavam ali envolvidos. Eu sempre falo, pastor, e eu falo isso várias vezes na escola dominical, por onde eu passei lecionando, eu falava muito isso. A palavra de Deus é uma peneira, meu irmão. Se você tem a palavra de Deus como peneira, você vai ficar só com o que é bom. Sabe, você está ali, está retendo o que é bom. Está retendo o que é santo, o que é puro, o que é genuíno. Mas se você não... Irmãos, quando eu vou no médico, eu chego lá, eu só digo, ele escreve, se ele passar lá, não sei o que é, irmão, eu vou tomar. Eu não tenho capacidade de julgar o que ele está passando para mim. A mesma coisa aqui, irmãos. Como é que você vai saber se alguma pessoa está falando alguma coisa conforme a palavra de Deus se você não a conhece? Precisamos, irmãos, saber a importância de conhecer a palavra de Deus. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, nós caminhamos pela vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem. Mas, irmãos, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós percebemos a presença de Cristo Jesus, o resultado é transformador em nossas vidas. Sabe por quê? Olha só no versículo 27, quando Jesus Cristo, ele começa a falar sobre a palavra, quando Jesus começa a revelar as Escrituras, eles começam a ter o coração ficar ardente por estar ouvindo a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Hoje muitos crentes estão buscando conhecer a Jesus fora das Escrituras. E aí é que vem a decepção. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada é a tua palavra. Esse mundo é de treva, irmão. Se você não tem a palavra de Deus como luz, você vai cair no buraco, você vai tropeçar, você vai cair na lama. E se for no abismo, olha lá, viu? A palavra de Deus é lâmpada. Se você quer ter mais fé, leia as Escrituras. Romanos 10, 17 diz o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso estar observando a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra. Então, se você quer ser bem sucedido na vida, leia as Escrituras. Irmãos, bem sucedido é você estar perto de Deus, é você ter comunhão com Cristo, é você saber que Deus está no controle da sua vida, é saber que nada neste mundo vai lhe abalar. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Coração, irmãos, daqueles que conhecem a palavra de Deus é ardente pela comunhão com Jesus. O versículo 32 diz: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando nós descobrimos o prazer e os benefícios da comunhão com Deus, nós desejamos mais e mais da sua companhia. Irmãos, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2, ele diz que em Cristo está escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus, descubra os tesouros da sabedoria e está na palavra de Deus. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele estarei e ele comigo. Quando nós temos comunhão com Jesus, o nosso coração arde
tem um entusiasmo, irmão, em nosso coração. Quando o nosso coração arde, acaba a frieza espiritual, acaba o marasmo. Quando você vem para a casa de Deus, é alegria você estar aqui. Você sabe o que o salmista estava falando, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você observa a sua vida, você tem oração como necessidade, não como uma obrigação. Você louva a Deus com prazer. Você anda com Jesus, que é o sentido da sua vida. Você não quer que Jesus apenas fique com você ali. Você quer que Jesus ande sempre, sempre ao seu lado. Nós precisamos, irmãos, assim descobrir. Ter os nossos corações ardentes pela palavra de Deus, sedento, querendo mais e mais. Irmãos, percebeu? Quando a pessoa é regida pela palavra de Deus, os seus olhos são abertos, os seus corações são ardentes, ele tem desejo pela comunhão com Cristo, e ele tem pressa para proclamar o Evangelho. Veja bem que esses discípulos, eles disseram para Jesus: olha, fica conosco porque já é tarde, aí a noite é perigosa, não vai não. Quando eles descobriram que era Jesus ali no partir do pão, veja o que o versículo 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Já não tinha mais o perigo da noite. Quem tem conhecimento da verdade e foi transformado por Jesus, tem prontidão e desejo de falar da sua palavra para aqueles que precisam. Nem a distância, nem a noite, isso nada vai prender. Eles voltaram para ter comunhão e para proclamar que Jesus estava vivo. Veja bem, meus amados, que em Atos 4:20, depois de todo o processo ali de conhecer Jesus o ressurreto, eles foram intimados, eles foram intimidados para não proclamarem a palavra de Deus, para não falarem que Jesus ressuscitou. Em Atos 4:20, nós vemos Pedro e João ameaçados ali pelas autoridades judaicas a não falarem sobre Cristo, e eles dizem assim: julguem os senhores mesmos, se é justo ao olhar de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E olha só, ele diz: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque esse é o processo, esse é o poder transformador do Evangelho na vida daqueles que realmente experimentaram mais de Deus. Irmãos, 1 Pedro 2:9, esse versículo é maravilhoso. Todos nós conhecemos, a maioria de nós, se você tem um pouco de tempo de Evangelho, você sabe desse versículo. 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Que bonito, que coisa linda, né? Só elogio. Irmão, sabe para que isso tudo? É para você estar se exibindo, se gloriando por aí, não. Aqui diz que isso é para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que você foi eleito. É para isso que você foi chamado de Deus, para proclamar a sua palavra. Eu sempre digo que se não houvesse necessidade de proclamar o Evangelho, era se converter e morrer no céu. Para que ficar aqui nesse mundo corrupto, nesse mundo cheio de pecado? Nós temos a missão como igreja para disseminar, para proclamar o Cristo ressurreto aqui nesta terra. Amém, Amém igreja? Amém. Vamos ficar de pé para parecer que está terminando? Irmãos, a ressurreição de Jesus abriu os olhos daqueles discípulos, aqueceu o coração daqueles discípulos. A ressurreição transformou o coração daquelas pessoas, na qual nada segurava eles para proclamar o Evangelho. Irmão, se você for olhar como as formas que aquelas pessoas morreram, a maioria foram de formas brutais. Tem uma história de uma pessoa, ela até era serva mesmo
de pessoas, de muitos bens do Império Romano, e foi descoberto que ela cristã, que ela tinha se convertido a Cristo. Jogaram ela naquele coliseu, irmãos, na presença de muitas pessoas, e ela foi morta, chifradas por touros selvagens. Mas em nenhum momento ela negou a Cristo Jesus. Não é um gritinho, não é um estouro de uma bala que fez ele. Não é isso. Eles tinham a convicção daqueles que o chamou. Irmãos, se a ressurreição de Cristo abriu os olhos dos discípulos, se aqueceram o coração a ponto deles em nenhum momento negarem a Cristo Jesus, negarem a ressurreição, entenderem a fé, e em nós, que tipo de impacto a ressurreição de Cristo tem provocado? Como nós temos caminhado pela vida? Será que temos buscado o conhecimento de Cristo Jesus? Será que temos buscado a comunhão com Ele? Ele diz: quem bebe da minha carne e come do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. A ponto de as pessoas olharem para você e não é necessário você dizer que confessa a Deus. As pessoas verão a luz de Cristo brilhando na tua vida. Tem você se encontrado com esse Cristo ressurreto? Ah, meus irmãos, o Senhor nos encontra na exposição da palavra. O Senhor, Ele nos encontra nas angústias. O Senhor nos encontra naqueles momentos que às vezes queremos descer para Emaús, mas Jesus diz: não, volta para Jerusalém, volta para lá, volta para ter comunhão com os teus irmãos. O Senhor nos encontra no partir do pão. O Senhor abre os nossos olhos, abre a nossa mente, e o nosso coração e nossos lábios. Ele apenas quer que você busque. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive em nós. Ele está em nós, Ele está aqui, Ele está com você lá na sua casa, Ele está ali contemplando quando você está dormindo. Ele está vendo você a todo momento. Os olhos do Senhor estão sobre os que eu temo. Amém?